Algumas cenas duravam poucos minutos, mas continuavam com a gente por décadas. Um cavaleiro se levantando quando parecia não ter mais forças. Uma guerreira aparecendo para proteger uma amiga. Um portal se fechando justamente quando a volta para casa parecia possível. Angemon desaparecendo depois de uma batalha. E Goku despertando um poder que mudaria para sempre a maneira como uma geração assistia aos animes. A gente acompanhava tudo isso numa televisão de tubo, muitas vezes sem saber quando aquele episódio passaria novamente. Não existia catálogo, não existia replay, e perder alguns minutos podia significar esperar semanas ou até meses para rever aquela cena. Talvez por isso, nos Cavaleiros do Zodíaco, cair nunca significava que a luta havia terminado. Seiya, Shiryu, Yoga, Shun e Ikki enfrentavam adversários aparentemente invencíveis. Eles apanhavam, perdiam forças e chegavam ao limite. Mesmo assim, sempre existia um motivo para levantar mais uma vez. À primeira vista, o que chamava a atenção eram as armaduras, os golpes e as batalhas. Cada cavaleiro possuía uma técnica diferente, uma história própria e uma personalidade marcante. Mas o que realmente ficou na memória de muita gente não foram apenas os combates, foi a maneira como eles sempre voltavam para ajudar uns aos outros. Nenhum deles chegava muito longe completamente sozinho. Quando Seiya caía, alguém aparecia para lembrar do que ele precisava continuar. Quando Shun estava em perigo, Ikki surgia, mesmo depois de parecer distante ou indiferente. Quando um dos companheiros ficava para trás, os outros carregavam a responsabilidade de seguir em frente. Até os personagens mais independentes acabavam retornando quando os amigos precisavam. Para quem assistia quando criança, aquilo parecia apenas uma grande aventura. Era uma corrida pelas casas do Zodíaco, uma luta contra um inimigo ou uma tentativa desesperada de salvar Athena. Mas, olhando hoje, havia uma mensagem muito clara por trás daquelas batalhas. Força não era apenas derrotar o adversário, também era continuar quando alguém dependia de você, era suportar a dor para abrir o caminho para os outros, era confiar que um companheiro continuaria a missão quando você não pudesse avançar. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda lembrem mais da união dos cavaleiros do que dos próprios golpes. A gente não assistia somente às lutas. Sem perceber, aprendi que abandonar os amigos nunca era uma opção. Sailor Moon demonstrava que poder sozinho nem sempre era suficiente. Os Ais carregavam uma responsabilidade enorme. Precisava enfrentar inimigos, proteger pessoas e lidar com um destino que muitas vezes parecia grande demais para ela. Mas ela não precisava fazer tudo sozinha. Quando alguma batalha parecia perdida, suas amigas estavam ali. Sailor Mercury trazia inteligência e estratégia. Sailor Mars carregava determinação e uma personalidade forte. Sailor Júpiter combinava coragem, força e proteção. Sailor Venus trazia experiência e confiança para o grupo. Cada guerreira tinha habilidades próprias, mas também possuía dúvidas, inseguranças e problemas pessoais. Elas discutiam, discordavam, cometiam erros. E justamente por isso pareciam mais do que simples personagens acompanhando o protagonista. Elas formavam um grupo de amigas. Para muitas crianças, aquela talvez tenha sido uma das primeiras equipes de heroína realmente marcantes de televisão. Não eram apenas personagens esperando que alguém viesse salvá-las. Elas lutavam, protegiam umas às outras e assumiam responsabilidades. Cada uma delas estava em perigo. As outras não abandonavam a batalha. Quando Zad perdia confiança, suas amigas lembravam que ela não estava sozinha. O desenho possuía transformações, ataques, monstros e confrontos. Mas o que sustentava tudo eram os vínculos entre as personagens. As vitórias não aconteciam somente porque alguém tinha um poder mais forte. Elas aconteciam porque cada guerreira estava disposta a permanecer ao lado das outras. Para quem assistia naquela época, talvez isso parecesse apenas parte da aventura. Hoje é possível perceber com aquela união fazia diferença. Sailor Moon nunca vencia apenas pelo poder. Ela vencia porque no momento mais difícil ninguém precisava lutar sozinha. Em Caverna do Dragão, o maior desejo do grupo não era derrotar um vilão ou conquistar algum prêmio. Era simplesmente voltar para casa. Hank, Eric, Diana, Sheila, Presto e Bob tinham entrado em um brinquedo de parque de diversões e acabado em um mundo completamente diferente.
A partir daquele momento, quase toda aventura carregava a mesma esperança: encontrar uma maneira de voltar. Muitas oportunidades pareciam seguir uma lógica parecida. Uma passagem surgia, o grupo se aproximava, a esperança aumentava e alguma coisa impedia o retorno. Às vezes o portal desaparecia antes que todos pudessem atravessar. Em outras ocasiões, eles precisavam escolher entre voltar para casa ou ajudar alguém que estava em perigo. Quem assistia já começava a perceber o padrão. Mesmo assim, toda vez que uma nova chance aparecia, a gente acreditava novamente. Talvez agora eles conseguissem. Talvez aquele fosse a última aventura. Talvez finalmente reencontrassem suas famílias. O mestre dos magos surgia com mais uma orientação misteriosa. O Vingador aparecia para atrapalhar. E o grupo parecia continuar naquele mundo por mais algum tempo. Hoje pode parecer curioso torcer tanto por um resultado que quase nunca chegava. Mas naquela época, não estávamos pensando na estrutura da história. Éramos crianças, assistindo a outras crianças tentando encontrar o caminho de volta. Havia algo fácil de compreender naquele desejo. Eles não queriam poder, não queriam governar aquele mundo. Não queriam permanecer como heróis, queriam voltar para a vida que conheciam. E como os episódios eram exibidos e repetidos sem uma ordem que pudéssemos controlar, aquela conclusão parecia ainda mais distante. Não sabíamos se existia um episódio em que finalmente conseguiriam voltar. Não podíamos simplesmente procurar o próximo capítulo. A televisão decidia o que seria exibido. E a gente continuava acompanhando. Já sabíamos que o portal provavelmente desapareceria. Mas torcíamos como se daquela vez tudo pudesse ser diferente. Digimon começou como uma aventura com criaturas digitais, evoluções e batalhas. Mas não demorou para mostrar que vencer também podia ter um preço. Os Digi escolhidos estavam presos em um mundo desconhecido, enfrentando inimigos cada vez mais perigosos. Cada criança possuía um parceiro, e cada evolução mostrava que aquela relação era muito mais importante do que apenas ter uma criatura poderosa ao lado. Patamon era pequeno, gentil e parecia menos preparado para as batalhas do que os outros Digimons. Enquanto os parceiros evoluíam e encontravam novas formas de lutar, Patamon ainda não havia alcançado sua transformação. Isso fazia com que no momento contra o Devimon tivesse ainda mais força. O inimigo parecia impossível de derrotar. Os outros estavam enfraquecidos. TK estava em perigo, e Patamon precisava encontrar forças para protegê-lo. Então finalmente ele consegue evoluir. Patamon se transforma em Angemon. Era o momento em que muita gente esperava. Depois de tantos episódios, ele finalmente revelava uma forma poderosa. Só que a vitória não aconteceu de maneira que imaginávamos. Angemon utilizava toda sua energia para derrotar Devimon e desaparece diante de TK. Para uma criança assistindo aquela cena, não havia garantia de que ele voltaria. O sentimento não era apenas de vitória. Também havia perda, silêncio e incerteza. Mais tarde, a história continuaria, mas naquele instante parecia uma despedida real. Aquela cena marcou porque Digimon não tratava de personagens como peças invencíveis. Eles sentiam medo, fracassavam, choravam e precisavam lidar com escolhas difíceis. As batalhas tinham consequências. A evolução não significava apenas ficar mais forte. Muitas vezes significava amadurecer. Nem todo herói vencia permanecendo em pé no final. Às vezes, ele vencia entregando tudo que tinha para proteger alguém. E foi justamente quando Angemon desapareceu que ele se tornou impossível de esquecer. Dragon Ball já havia apresentado transformações, técnicas e personagens cada vez mais poderosos. Mas nada preparou uma geração para aquele momento em Namekusei. Goku estava enfrentando Freeza, um adversário que parecia impossível de derrotar. Mesmo depois de tudo o que havia acontecido, Freeza continuava demonstrando que ainda controlava a situação. Goku utilizava toda a força que possuía. Seus amigos tentavam sobreviver. O planeta estava destruído, e a batalha parecia chegar a um ponto em que não havia mais saída. Então Kuririn é morto diante de Goku. Por alguns instantes tudo muda. Goku fica em silêncio, a expressão do personagem se transforma, a raiva cresce, o cenário começa a reagir, o céu escurece, a energia aumenta. E a intenção deixa claro que alguma coisa completamente diferente estava prestes a acontecer. Então surge a transformação que muita gente esperava
sem saber exatamente como seria. Os cabelos dourados, os olhos diferentes, a energia envolvendo o corpo, a mudança na voz e na expressão. Tudo deixava claro que aquele não era o mesmo Goku. O lendário Super Saiyajin finalmente havia aparecido. Mas o impacto da cena não estava apenas no momento do poder. A transformação acontecia depois de uma perda. Goku não mudava simplesmente porque havia aprendido uma nova técnica. Ele mudava porque havia chegado ao limite emocional. O Super Saiyajin surgiu como resultado de tudo que ele havia suportado até aquele momento. Para quem assistia na televisão, aquela sequência parecia interminável. A expectativa aumentava a cada episódio. Havia reprises, mudanças na programação, finais de capítulos que deixavam a transformação para o dia seguinte. Ninguém sabia exatamente quanto tempo ainda levaria até a luta continuar. Isso fazia com que cada novo detalhe parecesse um acontecimento. A transformação de Goku não foi apenas uma cena importante de Dragon Ball Z. Ela virou uma referência para inúmeros animes que vieram depois. Novos poderes, mudanças visuais, despertares provocados por emoção, personagens ultrapassando seus próprios limites. Muitas histórias utilizariam elementos parecidos, mas para uma geração inteira, a referência continuava sendo a mesma. Goku se transformando pela primeira vez em Super Saiyajin. Não era apenas um personagem ficando mais forte, era a sensação de que os animes tinham acabado de mudar diante dos nossos olhos. Parecia que os animes tinham alcançado um novo nível diante de nossa televisão. Quando éramos crianças, talvez não soubéssemos explicar por que essas cenas mexiam tanto com a gente. Apenas sentíamos. E como assistimos em horários marcados, sem poder escolher o episódio, cada reencontro com um desses momentos parecia especial. Não dava para voltar alguns segundos. Não dava para procurar imediatamente aquela cena novamente. Quando o episódio terminava, a memória precisava guardar o que a televisão havia mostrado. Talvez seja por isso que tantas dessas imagens ainda continuam vivas. Agora eu quero saber de você. Qual é a cena de anime ou desenho que ficou gravado na sua memória e precisa aparecer no próximo vídeo? Conte nos comentários. E se essas lembranças também fizeram parte da sua infância, inscreva-se na velha guarda dos desenhos, porque algumas histórias terminavam na televisão, mas continuavam com a gente.